Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos buscando a abordagem dos valores da origem, de como a doutrina espírita surgiu, dos recursos utilizados por Allan Kardec, o mecanismo dos fenômenos mediúnicos e da mensagem dos próprios habitantes do mundo espiritual, trazendo os recursos desse entendimento, facultando-nos então esses valores pelos próprios integrantes do mundo espiritual. Uma abordagem resumida na introdução do Livro dos Espíritos. Então, acompanhe aqui comigo. Estamos abordando a introdução número 7, hoje a terceira parte. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, o que nós temos aqui? Temos a abordagem dos espíritos informando que o universo é, na verdade, um conjunto harmônico de vidas e que existe uma grande fraternidade universal de conexão entre povos de diversos habitantes, onde todos os globos, todos os orbes do universo são habitados. E que há uma continuidade nessa escala de evolução. Assim como existe a Terra, como um orbe no estágio em que se encontra de evolução, existem orbes mais atrasados e existem orbes mais adiantados. Então, uma escala incessante de crescimento em que existe aí uma comunidade em conexão e de sequências para o processo evolutivo. Eles continuam. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Então, o sinônimo não encarnados e errantes é a mesma coisa. Errante é porque ele está numa fase de isenção do corpo físico de carne, na condição de espíritos, sujeito ainda a reencarnar. Essa região chama-se erraticidade, um estado do espírito em que ele se encontra na condição ainda de precisar dar continuidade ao seu progresso. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, a doutrina espírita, ela não apresenta segredos para nós. Nós estamos em contato constante de conexão com o mundo espiritual e seus habitantes. E eles vão estabelecer conexão conosco em função dos nossos interesses, dos nossos valores, da construção dos nossos hábitos. Então, são os testemunhos invisíveis, é a nuvem de testemunhos que existem, mencionada lá por Paulo de Tarso, no Novo Testamento, em suas cartas. Abordagem que será feita detalhadamente ao longo da nossa exposição, dos nossos estudos. Continuando, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então, a doutrina espírita vem nos trazer, através da conexão do pensamento, que é onde há influência, na origem das ideias, na construção e consolidação das convicções, porque o espírito é uma das potências da natureza.
As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então aqui nós temos um mecanismo de conexão em que existem influências dos dois lados. E aí cabe a cada um de nós escolher e determinar a sua ação em função do uso do livre-arbítrio. Então nenhum de nós vai poder responsabilizar nenhuma influência, porque no final a escolha é sempre nossa. Então o Espiritismo vem nos conferir uma forma consoladora, ensinando-nos que nós temos potenciais para desenvolver no campo da responsabilidade. Então, na verdade, essa comunhão de comunicabilidade entre o mundo terreno e o mundo espiritual, ela se dá espontaneamente, em função de valores que nós já adquirimos, em função do que somos. Daí a busca incessante por conhecermos a nós mesmos. O trabalho de reforma moral só acontece pelo conhecimento de si mesmo. Então, um trabalho grandioso de autoeducação a ser realizado. Eis a responsabilidade. Então, eles falam sobre as comunicações. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas é porque estão fora do alcance dos nossos sentidos físicos. E as ostensivas referem-se às comunicações usando a ferramenta da mediunidade. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, eis aí toda a proposta de crescimento que a doutrina espírita vem nos convidar a realizar. Aprender a fazer a distinção entre o bem e o mal. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então, eis aí um capítulo para ser abordado profundamente, que é a mediunidade. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. No campo da evocação, trata-se de alguém na seriedade do missionário, que no caso de Allan Kardec realizou, em função da busca da abordagem científica de observar. Então, a evocação é um trabalho mais complexo e que depende dessa elevação moral, dependendo do propósito de esclarecimento, que foi o caso de Allan Kardec. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as relações que lhes sejam permitidas fazermos. Então, eis aqui a conexão que existe interpessoal das condições de convivências. Nada vai ficar para ser estabelecido como proposta de reconstrução de ideal, de serenidade, de respeito, de reajustes. Na verdade, todos os nossos desajustes entre nós, pessoas, nas convivências, um dia precisarão ser reparadas, porque a lei é do progresso e a lei é de amor. Então, aquela desavença, aquela inimizade,
aquela atitude grave, equivocada perante as leis de Deus, perante a própria consciência, terá um dia a oportunidade de reparação. E essas informações dos Espíritos, relatando-nos tudo o quanto eles encontraram, como eles se enxergam, o que estão vendo, como se relacionam, e a realidade para a qual cada um construiu de si mesmo, foi apresentado a Allan Kardec em diversos níveis. Então isso nos dá um leque enorme, um horizonte grandioso da abordagem do que vem a ser o mundo espiritual. Então nós temos aqui a antecipação das características das condições relativas, dependendo da escolha de cada um. A cada um segundo suas obras, como nos ensinou Jesus. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral, no meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que a compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas, ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. Por onde se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Eu vejo essa informação como é interessante. Nós não temos a obrigação de desvendar a mentira ou combater o mal fora de nós. Os Espíritos estão nos dizendo que a presença dos Espíritos bons superiores, dos Espíritos da luz, afastam os inferiores. Então eis aí o segredo da convivência saudável. Aprendermos a nos conectarmos aos bons Espíritos, pelos propósitos sérios, pela vida de retidão, pela vida de crescimento ético e moral dos valores do Evangelho. Então, mais uma vez, reiteramos, toda a doutrina espírita está fundamentada nos exercícios dos valores do bem apresentados por Jesus. O que Jesus nos ensina? Vamos buscar o bem para nos aproximarmos de Deus. Vamos aprender a amar para nos sentirmos felizes. A doutrina espírita está dizendo, conectem-se aos bons espíritos, aos espíritos superiores, ao propósito da luz, e então as trevas não conseguirão se imiscuírem, se aproximarem e intervirem nos nossos valores pessoais. Então, simples assim. A complexidade do Evangelho, na verdade, tem a solução simples de escolha que representa cada um de nós no caminho da construção do próprio destino pelo bem, aproximando-nos dos espíritos superiores. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. Escoimada, destituída de qualquer paixão inferior, a mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças, ou seja, falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica:
fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, eis aí a conexão com o Evangelho de Jesus. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Fazer primeiro o bem. Predispor-se ao bem. Predispor-se à seriedade, à reforma íntima, ao crescimento dos valores do bem, do amor ao próximo, buscando a proposta séria de ação dentro das lides do Evangelho. E aí nós nos aproximamos de Deus, dos bons espíritos e de Jesus. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Quanto mais preso à matéria, mais infeliz somos. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. E cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensina finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar, meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências, que lhe permite avançar, conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Ou seja, não existe condenação eterna. Qualquer erro pode ser reparado através dos mecanismos educativos das leis de Deus. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhes contrapõem. Vamos fazer essa abordagem no próximo vídeo. Então aqui estão palavras resumidas dos espíritos superiores, apresentando-nos a ideia inicial do cômputo da doutrina espírita, de que todo erro realizado tem a sua reparação. Que Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que nos dá os mecanismos educativos para a reparação dos nossos erros através da reencarnação. Que o bem é toda a proposta de conexão com a luz que nós fazemos todos os dias para nos aproximar de Deus. Então, você que está nos acompanhando nos vídeos, nas sequências abordadas da introdução do Livro dos Espíritos, se você desejar conversar conosco, se quiser abordar alguma sugestão, apresentar algum valor de entendimento para comungarmos juntos, mande um e-mail para logicaesentimento@gmail.com, ou aqui mesmo no canal do YouTube, ou no blog do Facebook pessoal, onde estamos também carregando esses vídeos, para que mais pessoas possam divulgar esses valores, compreender a essência da doutrina espírita conectada ao Evangelho de Jesus. Então você que gostou, dê lá o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho para que cada vez que haja o carregamento de um novo vídeo você receba a mensagem. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.